Olá, hoje o Diário do Comércio conversa com Carlos Viana, candidato pelo Podemos à Prefeitura de Belo Horizonte. Queremos conversar com o senador para saber suas análises e propostas para a melhoria da cidade e da população. Olá, Viana. Olá, Mara. Bem-vindo. Muito agradecido. Parabéns à equipe do Diário do Comércio. Obrigada. Vou começar te perguntando o que eu começo perguntando para todos os candidatos. Por que você quer ser prefeito de Belo Horizonte? Eu não vim para a política num projeto de crescimento econômico. Eu estou na política depois de 35 anos na iniciativa privada, uma carreira como empresário bem-sucedida, de muito aprendizado, uma carreira como jornalista e professor, graças a Deus, também muito bem realizada, muito bem-sucedida. E eu decidi colocar o meu nome, como senador fui eleito. Tenho trabalhado muito, fui eleito ano passado o melhor senador do Brasil, com transparência, gastos, não respondo a um processo, né? Isso tudo conta muito. Fui o senador que mais apresentou projetos e propostas, sou o senador que mais trouxe recursos para Minas Gerais, nós podemos falar sobre isso. E eu entendo que esse aprendizado precisa crescer. Eu coloquei meu nome ao governo do Estado, fui terceiro colocado. Entendo que foi muito bom, porque eu não venho de uma trajetória política, quer dizer, eu tive uma votação, a meu ver, muito bem sucedida. E agora em Belo Horizonte, onde eu sou muito conhecido e conheço bem os problemas da cidade. Então é hora da gente começar a trazer soluções. Esse é o motivo de ser candidato a prefeito. Então vamos começar falando também sobre política. Sim. Você tem falado aí nas sabatinas, nos debates, sobre uma candidatura independente. Sim. Ao mesmo tempo, tem alguns críticos e os concorrentes que falam em isolamento. Sim. Qual a sua defesa para que seja realmente uma questão de independência e como pensar, então, em agregar caso você seja eleito? Eu tenho um grupo político hoje que são quase 200 vereadores, que fazem parte da minha base de apoio. Então não há de se falar em isolamento neste momento. O problema dos oponentes é que todos eles têm compromissos. E compromisso em política é algo comum. O problema é conchavo. Por que o sistema não me queria senador? Eu tive a maior dificuldade para candidatar e vencer uma eleição. Porque eu não faço esse tipo de acordo. Por que não me queriam como prefeito, candidato a prefeito? Por quê? Eu não devo nada à empresa de ônibus que mandam na cidade. 500 milhões de reais o ano passado, mais 350 milhões esse ano. O prefeito faz o que as empresas mandam e o presidente da Câmara fez o que as empresas mandam. Então, a começar que eu vou colocar ordem nisso. Ou as empresas fazem o que a prefeitura determinar, atende melhor a população, ou nós vamos tirar os contratos e vamos colocar as multas no que for preciso. Segundo ponto, para trazer apoio de um ou de outro, você tem que negociar secretarias. Eu não vou fazer isso. Porque quando a gente senta para conversar, um quer a Belotur, o outro quer a Urbel, o outro quer a Secretaria de Educação, o outro quer a Secretaria de Obras. Não vou fazer isso. Isso já aconteceu em diversas prefeituras no Brasil e deu cadeia, como deu cadeia no Rio de Janeiro, né, como deu cadeia em vários lugares do Brasil. E eu não quero meu nome envolvido nisso. Então, o meu isolamento, a minha dificuldade, é exatamente por conta disso. O partido político chega e pede as joias da... Não vou entregar. Ou a gente está num programa de governo bom para fazer a cidade crescer, ou então é melhor não ter política. Esse é o meu pensamento. Eu vou ser um prefeito que vai ter condições de defender de fato os interesses da cidade. Outra coisa, trampolim político. Né? Você pega, por exemplo, o meu colega de televisão, que é o Maurionetti, que não manda nada. Pergunta para ele assim, você vai fazer o quê? Ele fala, não, a minha vice que vai resolver. Aí junta um governador e um ex-prefeito que não conversavam, não tem nenhuma ligação, juntos. Então, alguma coisa tem. A Belo Horizonte não é o centro do projeto. Belo Horizonte é um trampolim para poder se colocar as pessoas em outros cargos políticos. O ex-prefeito, por exemplo, se ele não ganhar Belo Horizonte, ele está fora da política. Esse é que é o negócio. Então, eu não aceito isso. Ou a gente faz um projeto para poder tornar Belo Horizonte uma cidade melhor com a boa política, ou então eu prefiro ficar sem grupos assim, ou podem me chamar de isolado, não tem problema nenhum. Eu prefiro não ter meu nome envolvido em nenhum tipo de escândalo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que política, especialmente no executivo, envolve um bom relacionamento com o legislativo e com as outras instâncias de poder. Como lidar e como se relacionar bem com o governo do Estado, com o próprio governo federal e o legislativo, uma vez sendo eleito? Eu fui vice-líder do governo Bolsonaro 3 anos.
Então tive uma experiência de base muito boa. Nós só não avançamos mais, por exemplo, na questão econômica, não há o que se reclamar do governo Bolsonaro. Ele tinha lá as questões dele de fala, né, questão de vacina, mas na economia nós avançamos muito. E a base que nós tínhamos foi fundamental para votar os assuntos, a reforma da Previdência, né, uma série de medidas, a questão do auxílio emergencial, os acordos de governo, a redução da carga, tudo isso nós fizemos na época do Bolsonaro e eu fui vice-líder e aprendi muito. Agora, em Minas é muito mais complexo, porque você vai ter, por exemplo, um governo do Estado que não ajudou em nada. Eu pergunto, por exemplo, qual foi a obra que o Zema fez em Belo Horizonte? Quantas passarelas ele fez? O que ele fez em Belo Horizonte? Se a gente olhar no Estado, não vai ter nada, mas é o governador. Se você pegar o ex-prefeito, que está aí, que falou que não ia fazer nada, e não fez mesmo, Belo Horizonte começou a perder empreendimentos, renda com o ex-prefeito, que começou a tratar os empreendedores como inimigos. Nós precisamos trazer isso de volta. Eu, prefeito, eu quero criar uma tarifa de integração para o transporte. Tem que conversar com o governo de Minas, porque o transporte metropolitano é responsabilidade da Secretaria de Transportes do Estado. Tem que sentar. A questão do metrô. Hoje, o metrô Calafate Barreira, linha 2, o problema está resolvido. Não é uma promessa, está resolvido porque, como senador, eu consegui 2,8 bilhões para o metrô, inclusive o Diário de Comércio divulgou isso várias vezes. O único que deu a cara a tapa, que enfrentou todas as críticas, fui eu, que falava para mim assim, não vai sair linha de metrô, isso aí é uma grande bobagem. Saiu. Hoje as obras já estão acontecendo e a gente precisa fazer a integração. Os ônibus da Metropolitana Sul, os ônibus da Metropolitana Norte, irem para as estações, a mesma tarifa que a pessoa paga no ônibus quando ela sai de casa, é a tarifa que vai trazê-la no metrô até o Barreiro ou até Contagem, ou se ela descer no centro da cidade, nós vamos criar uma série de circulares novos, onde a pessoa vai poder ir a todos os lugares do centro e depois pegar o mesmo ônibus e voltar com a mesma tarifa para casa. Vai depender de uma boa negociação, e principalmente com o governo federal. Mano. Hoje, Belo Horizonte não tem projetos de mobilidade no governo federal. Belo Horizonte não tem nada no governo federal. O prefeito não mandou nada. Isso há muito tempo Belo Horizonte vem vivendo do próprio orçamento. Nós estamos atrasados. Salvador é uma capital que avançou muito mais do que a gente. Nós aqui não temos um projeto de construção de moradia popular. Não tem. O governo de Minas não fez, a prefeitura não fez. Nós temos que fazer isso. Olha, Belo Horizonte tem áreas, e eu quero ser o prefeito que mais vai construir moradias populares e dar dignidade para vilas e aglomerados, porque é o que a gente precisa. A gente precisa de obras importantes, de trincheiras. Eu não gosto de elevados, eu acho que elevado estraga a paisagem, é muito invasivo. Mas trincheira e túnel, a gente precisa fazer. Vamos fazer uma trincheira na contorno com Cristóvão Colombo, com Nossa Senhora do Carmo. Como? Vamos abrir, mudar o zoneamento. Nós temos um novo plano diretor e permitir mais construções, trazer de volta os empreendedores e eles fazerem as obras de mobilidade em contrapartida com a cidade. Essa união já funciona tão bem. Betim faz isso com muito mais competência do que BH. Belo Horizonte optou pela chamada outorga onerosa, que aumentou a arrecadação, mas expulsou o empreendimento. Foi todo mundo para Nova Lima, para a região. Está na hora da gente trazer de volta. Matou o centro da cidade, prédios vazios, morador de rua para todo lado, que não tem uma política para poder resolver esse assunto. Então nós precisamos, como que nós vamos fazer obras? Nós vamos ter projetos no governo federal, porque eu converso bem com os ministros, muitos são senadores, com o governo do estado para a gente poder entender onde o governo pode voltar a ajudar Minas, a Belo Horizonte, que não fez ainda, e buscar os parceiros do empreendimento. Quem quiser empreender em Belo Horizonte vai receber da parte da prefeitura todo o apoio. Ainda no campo da política, você tem sido um crítico da direita. Sim. E chegou a falar, inclusive, que o Bolsonaro é passado. Onde você acha que a direita errou até aqui e qual seria o caminho? Eu sou direita, sou liberal, sou um capitalista, sou defensor do Estado menor, sou um conservador na questão da família, na questão da liberdade religiosa, eu deixo isso muito claro. A questão é que a direita ficou resumida somente ao bolsonarismo, e o bolsonarismo é pequeno. Porque o bolsonarismo, ele gerou problemas. Eu falei que Bolsonaro é do passado, Bolsonaro está cassado. Nós precisamos achar um novo projeto, mais vozes da direita para dar mais oportunidades. Por que eu critico a direita?
Porque a direita não conversa com os mais pobres, a direita só conversa com os empresários. A extrema-direita, que tem inclusive concorrente em Belo Horizonte, é uma extrema-direita que não sabe o que é você depender de uma UPA, não sabe o que é você não ter uma sala de aula em escola pública digna, não sabe o que é um professor público maltratado, não sabe o que é andar de ônibus, porque é muito cômodo você criar um discurso elitista economicamente. A extrema-direita é assim, não é? Nós não. A direita, que não é uma só, precisa aprender a conversar com todas as camadas da população. A esquerda fez isso com muito mais competência. Inclusive, a esquerda hoje já se deslocou mais para o centro. Porque você, por exemplo, já tem governos de esquerda como esse que está aí, que foi lá e concessionou a 381 num projeto que nós fizemos na época do Bolsonaro. Nós fizemos. Eles foram lá e concessionaram a rodovia, como concessionaram a 040. Quer dizer, quando a gente imaginava que a esquerda iria concordar em privatizar a estrada, estão fazendo. A direita continua só nesse nicho empresarial. Resultado, perde as eleições. Aí coloca um líder como o Bolsonaro, por exemplo, que não teve habilidade nas palavras, não teve habilidade em conversar com todo mundo, brigava com a imprensa todo dia. Infelizmente, perdemos a eleição. Então, a direita, se quiser sair vamos dizer assim, dessas cordas, né? Porque a gente está nas cordas, nós vamos ter que superar essa fase para poder ter novas vozes defendendo os nossos princípios, que continuam muito firmes e que não são os princípios que a gente possa dizer que são os bolsonaristas. Aí já entrando um pouquinho nos temas caros, né, para a cidade, os problemas que a cidade enfrenta, um dos principais é a mobilidade urbana. Sim. Você já até falou um pouquinho disso. Você acredita que a solução para esses problemas que a gente enfrenta hoje passa realmente pelo metrô e por essa integração que você citou com o transporte coletivo, o ônibus especificamente? Como viabilizar isso? Primeiro, são pelo menos 20 anos de atraso. Nesses 20 anos, Belo Horizonte parou no tempo. Vamos colocar isso. Minas Gerais parou no tempo, porque ficava aquela briga de PSDB, PT, e Minas ficou no centro dessa disputa e nós não avançamos, não duplicamos estradas, não melhoramos. Então, o atraso não é só de Belo Horizonte, é do estado todo. E Belo Horizonte é uma cidade adensada, uma cidade que já não tem mais área rural e que vem enfrentando esses problemas. Então, nós temos vários problemas. O primeiro deles, volto a dizer, a gente precisa trazer novos investimentos, construir prédios novamente, atrair o mercado de luxo em áreas onde é possível construir, para a cidade voltar a crescer, porque a cidade está morrendo. Vou dar um exemplo a quem está nos assistindo. Você sai ali do Nova Suíça, Cefete à sua direita, vindo para o centro. Passa o elevado, entra na Barroca. Veja o que aconteceu com os quarteirões da Avenida Amazonas ali no Barroca. Morreram todos. É pichação, é sujeira, é prédio abandonado. Isso está acontecendo em vários pontos da cidade. O Prado está morrendo, o Barro Preto está morrendo, Barroca está morrendo, Santa Teresa está morrendo em várias áreas, Lagoinha morreu. Por quê? Porque nós não temos um projeto de crescimento para a cidade. E essa questão da mobilidade vai passar por obras, principalmente de trincheiras e túneis. Segundo ponto, a integração com o metrô vai nos ajudar. Por que o ônibus tem que sair lá da região metropolitana, entrar em Belo Horizonte, ir lá na região hospitalar, no Centrão, e voltar? Porque as empresas querem, para obrigar os passageiros a pagarem R$10 de tarifa. Porque as empresas é que mandam, não é a prefeitura que determina. A hora que a gente pegar todos os ônibus, não deixar mais ir para a estação do metrô e com a mesma tarifa vir até o centro, nós vamos diminuir o fluxo no centro da cidade. Isso vai começar a nos dar mais capacidade de menos tempo de congestionamento. E começar a pensar em soluções específicas para saídas. Cristiano Machado. Hoje, quem vem de Venda Nova para o centro de Belo Horizonte ou volta, gasta 1h30 de carro. Perde 1 mês por ano da vida dele num congestionamento. Quem chega em Confins, 5 horas da tarde, só vai chegar às 7 horas da noite no centro de Belo Horizonte. Esse trabalho de planejamento precisa ser feito, especialmente com relação à inteligência. Hoje nós temos o Google, que nos ajuda muito. Tem várias soluções, mas a gente precisa começar a resolver um problema de cada vez. E a mobilidade, a meu ver, é o mais complicado de todos. E para viabilizar, para tirar o metrô, né? O metrô acho que é o sonho de todo Belo Horizonte. Vai ser realizado. Para tirar isso do papel, para fazer de fato acontecer, a gente precisa da ampliação. Ela vai acontecer? É viável? A ampliação, metrô, quando a gente fala que metrô de subterrâneo, pode esquecer isso.
Isso aí alguém que falar isso aqui está mentindo. Mas a linha 2, Calafate Barreiro, é uma realidade. O dinheiro está depositado na conta da empresa, do BNDES. E o BNDES tem um contrato com a concessionária, tem que entregar até 2028. Então eu não estou falando de uma promessa, eu estou falando de uma solução que eu, como senador, consegui para Belo Horizonte e que os meus colegas da imprensa, inclusive, têm muita preguiça de falar, ou não falo porque eu não sei porquê. Porque quem resolveu o problema fui eu. E eu não falo eu egoístamente. Meu trabalho, minha equipe. Nós somos do Paulo Guedes, que é mineiro, falando, ministro Paulo Guedes, nós precisamos resolver o problema do metrô. Ah, senador, é muito dinheiro. Fala, dá 280 milhões de prejuízo por ano. Economista só entende essa língua. Arrumamos os 2,8 bilhões. Foi o único projeto de mobilidade urbana votado no país, foi o nosso para Belo Horizonte. Levei no Bolsonaro, Bolsonaro aceitou, nós aprovamos, fomos no BNDES, fizemos o projeto. Aí o Bolsonaro entregou para o Zema. Ficou 8 meses parado na gaveta do governo do Estado. 8 meses. Eu denunciei na campanha, aí fez a concessionária. Quando concessionou, o PT ganhou as eleições para a presidência. A empresa queria devolver a concessão porque achava que o PT não iria manter. Fui no vice-presidente Geraldo Alckmin, sentei com ele. Presidente, nós precisamos resolver. O Geraldo Alckmin pessoalmente entrou na história e manteve a concessão. Senão, nós vamos ficar mais 30 anos aqui para resolver esse problema do metrô. Então, hoje, eu já me reuni com a empresa 2 vezes, eles têm um compromisso, vão me entregar. E eu quero ser prefeito, viu, Mar? Porque eu acho, se Deus me permitir, porque eu confio muito nisso, se Deus me permitir ser prefeito, eu quero ter a alegria de entregar essa estação em 2028 para a gente poder mudar completamente a mobilidade de BH e da região metropolitana. Você citou aí 2 pontos agora que a gente traz aí para essa pergunta. O fato de Belo Horizonte, nos últimos anos, ter perdido investimentos e pessoas para cidades da região metropolitana, especialmente Nova Lima, e, ao mesmo tempo, pontos da cidade, aí, regiões da cidade abandonadas. Por onde passa a solução para isso? Realmente na reformulação do plano diretor? É uma boa pergunta. Belo Horizonte hoje nós somos a 6ª capital em população, fomos a 3ª, somos a 6ª. Então nós perdemos absurdamente um número muito grande. O último censo já mostrou que nós perdemos 80 mil habitantes de um censo para o outro. Por quê? Essa população mudou da capital. Porque a prefeitura passou a tratar especialmente os prédios os mais ricos como inimigos da cidade. Outorga onerosa, que é você pagar mais pela construção, é uma ideia muito boa, mas é uma ideia meio de socialista que bebe champanhe lá em Paris e acha que todo rico tem que ser taxado. O dinheiro não leva desaforo para casa. Quando Belo Horizonte começou a fazer isso, mudou todo mundo. E o centro virou um problema. Primeira coisa, vamos flexibilizar o uso do solo no centro da cidade. Prédios mais antigos, nós podemos permitir o uso comercial e o uso residencial. Então, se uma pessoa quiser alugar uma sala, quiser alugar um andar e fazer um apartamento, qual é o problema? Ele pode morar no centro da cidade, vai morar mais perto, vai ajudar a pagar o condomínio e manter o prédio em dia. Segundo ponto, vamos trazer de volta as empenas, aquelas empenas digitais bonitas, iluminadas, que a gente vê na China, vê em Nova York, vê em todo lugar. Porque Belo Horizonte à noite é uma escuridão só. Vamos trazer, essas empenas vão ajudar a diminuir o preço dos condomínios. Isso vai ajudar na reocupação. Os prédios vazios, que são da União, que é uma boa parte, a prefeitura vai assumir para diversas coisas. Por exemplo, núcleos de formação de APPs, incentivo a digital. Nós precisamos fazer com que Belo Horizonte replique uma experiência muito bem sucedida em Florianópolis e que o Maranhão está fazendo, que nós não temos um aluno aqui. Os alunos das escolas públicas são selecionados, as pessoas que saíram recente, que querem nova profissão, ganham os kits, ganham a internet, durante 2 anos elas ganham cursos de linguagem. Os melhores são contratados pelas empresas patrocinadoras. Então nós vamos usar o centro para isso. Segundo ponto, a prefeitura paga aluguel hoje de um prédio de luxo ali na Augusto de Lima com Goiás, onde era um antigo hotel. Você vai lá na faculdade de engenharia, o prédio da faculdade de engenharia do antigo está vazio. Eles querem ceder para nós. Então eu vou transferir o centro administrativo para aquela região da Praça da Estação. Vou recuperar todos aqueles casarões antigos. Nós vamos fazer igual Buenos Aires fez na Rio Madeiro, criar ali um centro de gastronomia, de cultura, de música, porque é o único lugar que BH pode ter 24 horas de música é ali naquela região da Guaicurus.
Ali não tem morador. Você passa 10 horas da noite ali, você tem medo de pilha de lixo. Do outro lado, não sei nem se você conhece, do outro lado, quando você desce o viaduto da Floresta, você tem a Casa da Baronesa, que é um dos casarões mais antigos, talvez antes de Belo Horizonte, completamente em desuso. Lá tem centros de exposição, você tem áreas... Ninguém usa, Belo Horizonte não usa aquilo. Por quê? Porque não conhece, a prefeitura não abraçou. Ao mesmo tempo, você tem casarões fechados, caindo. Então, nós vamos transformar aquele centro ali da Guaicurus, aquela região, no centro administrativo, e uma área para que as pessoas possam reocupar com muita tranquilidade. E o centro principal, nós vamos trabalhar retirando os moradores de rua. E eu vou falar com muita clareza, quero que as pessoas prestem atenção no que eu vou falar. Metade da população de rua de Belo Horizonte não é de Belo Horizonte. É gente que veio para cá de outras capitais, principalmente de Recife e do Maranhão. E do interior, que os prefeitos colocam dentro dos carros da ambulância e deixam em Belo Horizonte. Então, a minha ideia é a seguinte, nós vamos controlar essa população. Porque se eu abrir 10 mil vagas de abrigo, vai aparecer 20 mil moradores de rua, porque mandam todo mundo o problema para cá. Nós vamos controlar essa população. Você de onde? Eu sou de tal cidade. Como que o senhor veio parar aqui? O prefeito me trouxe para cá. O senhor quer voltar? Quer. Assina aqui, por favor. Vamos devolver. Se vier novamente, nós vamos pedir ao Ministério Público para notificar o prefeito. Porque o prefeito tem que resolver, não pode passar para cá, não. Ele tem que resolver lá. Aí a gente vai começar a julgar a luz sobre a solução do problema. Outra coisa, a distribuição de comida em Belo Horizonte virou um problema. Porque todos os voluntários fazem um trabalho maravilhoso, as igrejas, os centros espíritas. Só que chega um, põe a marmita. Aí a pessoa come. Daí a pouco, chega outro com a marmita, ele pega a sua carne e joga a comida fora. Aí você tem áreas imundas em Belo Horizonte, Augusto de Lima, no Barro Preto, na Avenida do Contorno. Está na hora da gente chamar esses voluntários e falar assim, peraí, vamos organizar isso? Gente, nós precisamos Mas vamos fazer isso em áreas próprias? Vocês querem um lugar? Tem prédio vazio no centro da cidade, tem loja vazia. Vocês ocupam aqui, porque aí nós vamos saber quem é o morador, o que ele precisa e como que nós vamos resolver. Mas que nós precisamos devolver as calçadas para os pedestres e trazer de volta o comerciante. Senão, minha querida, o centro de Belo Horizonte vai morrer por completo. Ao mesmo tempo, Belo Horizonte não é uma ilha. A gente precisa dessa interlocução com as cidades da região metropolitana. Sim. Mais do que isso. O prefeito, enquanto o administrador da capital, precisa ser o líder, vamos dizer Sim. assim, da região metropolitana. Como fazer essa integração? Voltar a conversar com os prefeitos. Belo Horizonte teve... Esse atual não sabe nem o que está fazendo lá na cadeira. Foi vice, de repente se tornou prefeito. O Calil prometeu para a gente um economista de primeiro mundo e nos entregou um economista do Paraguai. Né? Vou colocar para você com clareza, mano. Depois de 20 anos, Belo Horizonte tem um déficit. Um déficit de quase 100 milhões de reais. Se nós não resolvermos esse déficit no ano que vem, 2026 vai ser 200 milhões. Porque você paga os juros, você deixou de aplicar e você vai caindo. Então você só vai subindo a dívida. Por que Belo Horizonte tem um déficit depois de 20 anos? Por causa de obra de maquiagem. Essa quantidade de obras que estão sendo feitas na cidade de Tapume, Praça da Estação. Todo ano eleitoral fazem uma obra na Praça da Estação. Ciclovia subindo rua que ninguém usa. Aqui, as obras importantes, que são as bacias, estão todas paradas, lentamente, que são as obras que a cidade precisa. Então, o prefeito, primeiro, tem que ter prioridades. Você resolve os problemas da cidade aos poucos. Primeiro passo, nós vamos colocar Belo Horizonte novamente com um orçamento equilibrado. O que for supérfluo, nós vamos tirar. E aquilo que foi importante continua. O que não for, nós vamos tirar isso. E vamos começar a buscar soluções, especialmente de mobilidade, com os outros prefeitos. Porque é o seguinte, a gente vai entrar aqui num outro assunto, que são as UPAs, que são as maiores reclamações da população. Centro de saúde, a pessoa vai lá, não tem um exame para ela fazer, leva 60 dias para marcar. Ela vai para a UPA. Chega lá, a UPA está assim de gente, para poder resolver o problema dela, porque os centros de saúde estão sucateados. Na UPA, 30% do movimento das UPAs não é de Belo Horizonte. Você vai ali na via 040, 1º de maio, vem o pessoal de Santa Luzia, lá para aquela UPA. Você vai na UPA Barreiro, pessoal de Ibirité. Você vai todo mundo de fora. Você vai em Venda Nova, pessoal de Neves. Então, Belo Horizonte precisa conversar com esses prefeitos. Olha, nós precisamos de uma solução.
porque essa população está sendo atendida em Belo Horizonte e deveria ser atendida na região. Então, esses prefeitos têm que colaborar conosco em algum tipo de recurso ou de material. Eu tenho para mim que nós vamos conseguir resolver isso também com os hospitais filantrópicos. Como senador, eu coloquei 100 milhões de reais na saúde pública de Minas Gerais. E isso, Santas Casas, Hospital da Baleia, né, Hospital Evangélico, esses hospitais podem muito bem receber uma demanda da prefeitura de cirurgia eletiva. Belo Horizonte tem 30 mil pessoas esperando cirurgia de joelho, às vezes cirurgia no pé, catarata. Esses hospitais podem fazer as cirurgias de 6 à meia-noite. Por que nós não podemos usar isso? São Paulo fez isso muito bem. A prefeitura torna parceira. Pediatria. A prefeitura mandou embora ou não renovou os contratos dos pediatras. Deu um problema sério, porque o terceiro médico, que é o plantonista, foi mandado embora. Então o médico tira folga, não vai trabalhar, não tem ninguém para substituir. A gente precisa trazer de volta esse terceiro médico pediatra para poder atender e resolver o problema. Mas a mãe, por exemplo, está fazendo o acompanhamento da gravidez. A criança vai nascer em setembro. Ela precisa de um médico em outubro, para levar a novembro. Uma vez por mês o bebê tem que ir. A gente já pode fazer isso em conjunto com os hospitais filantrópicos. Não precisa ir na UPA, não precisa ir em centro de saúde. A gente cria na Santa Casa um andar específico de pediatria, onde a prefeitura vai ser a conveniada. E essa mãe já vai direto lá, num atendimento próprio, não vai para a UPA, não vai com o risco de pegar outra doença. Então, soluções a gente tem, mas a gente precisa conversar com os prefeitos da região metropolitana. Além de convênios, essas propostas precisam também de dinheiro, de recursos. Para você, então, a organização, vamos dizer, a equalização do orçamento hoje passa muito mais por uma reorganização do que por um aumento da arrecadação? Perfeitamente. O aumento da arrecadação virá à medida em que a gente for reduzindo a tributação daqueles que investem para gerar nova renda. O que nós optamos foi por aumentar a carga e espantamos o investimento. Nós precisamos começar a fazer essa balança mudar. A prefeitura vai abrindo mão de uma parte à medida em que outros investimentos vão chegando. Você cria novos investimentos. Mas hoje, Belo Horizonte tem um descontrole orçamentário muito grande. Equipes, vou dizer para você, o Ministério da Saúde tem vários repasses. Então você tem o PSF, que é o Programa de Saúde da Família, que é fundamental para você ter prevenção. As equipes do PSF hoje em Belo Horizonte estão totalmente desestruturadas. Quando você não tem PSF estruturado, o Ministério da Saúde não te repassa o dinheiro do programa. Então você perde aquele recurso. Você hoje tem os ACS, que são os agentes comunitários de saúde, que são fundamentais para a prevenção à dengue, para cuidado do idoso que não pode sair de casa, para marcar um exame. Esses ACS hoje são usados em portaria dos centros de saúde, são usados para poder fazer dispensação de medicamento. Então, nós temos um descontrole em Belo Horizonte, exatamente, e isso vai começando a complicar. A gente precisa começar a fazer com que a prefeitura cumpra os projetos, e isso nos ajuda na arrecadação. Por exemplo, quando eu falo em educação, eu quero pegar o ensino médio e deixar o aluno do ensino médio na prefeitura. Isso é possível fazer. O governo do estado pode fazer um convênio e repassar o dinheiro do Fundeb. O FNDE, que é um outro fundo, que nós aumentamos agora o dinheiro dele, o Fundeb, que nós tornamos ele permanente, e eu votei e participei das discussões. Quando você pega um aluno do ensino médio, deixa ele pela manhã na escola tradicional, vamos dizer assim, e à tarde você coloca num curso técnico, o repasse é o dobro. Em Minas não tem um aluno nessa condição. No Maranhão tem 100 mil. Olha para você ver como que é uma questão de você buscar o recurso onde o recurso existe. E Belo Horizonte, nós estamos num berço esplêndido de quem falou assim, não vou fazer nada. E não fez mesmo. A gente tem que começar a trazer isso. Por que eu falo isso? Eu fui repórter 23 anos. Eu cansei de subir morro para fazer matéria com adolescente de 16 anos assassinado. Jovens que podiam estar aí brilhando com o futuro morto. Por que isso acontece? Porque ele sai da escola no ensino médio, ele não sabe ler direito, ele não sabe escrever direito, ele vai para um subemprego ou ele é contratado pelo crime. Eu vou no Alto Veracruz, eu vou nos bairros de aglomerados, você chega nas esquinas, tem 6, 7 jovens que nem estudam nem trabalham e não tem condição de fazer nada. Está na hora de a gente mudar isso. Então, se eu pego esse adolescente,
Fala, não, você vai sair da escola com uma profissão, ou você vai sair daqui para a universidade sabendo ler, escrever, dominando bem cálculos. A gente precisa fazer isso, alfabetizar as crianças na idade certa, valorizar os professores. Isso não é discurso não, isso é uma necessidade. O Brasil precisa que essa mão de obra se torne qualificada. Caso contrário, nós vamos ser um país insustentável em termos de previdência. E os prefeitos têm uma responsabilidade muito grande. Então eu quero esses alunos na prefeitura. E ele na prefeitura, quando você coloca num curso técnico, você pode pegar a FIENG, você pode pegar o SESI, né, o SENAC, você recebe o dobro do recurso. Você não vai tirar do caixa da prefeitura. Tem soluções. É uma questão de interlocução entre os vários poderes. Pensando aí na atração de investimentos privados, a gente sabe que a economia de Belo Horizonte, ela gira em torno de comércio, serviços e turismo. Sim. Indústria não é, vamos dizer assim, o nosso forte. Por enquanto não, né? Como incentivar esses setores e até mesmo trabalhar uma diversificação dessa economia? É muito fácil falar assim, nós precisamos atrair mais turistas, né? Todo mundo fala isso. Eu vi igual espuma, né? Aquele lero-lero. Não, tem que trazer mais turistas. Como? Nós precisamos tornar Belo Horizonte uma capital atrativa. Vamos pegar, quem vai a Inhotim, normalmente não vem a Belo Horizonte, vai para Tiradentes, Ouro Preto. Por que não vem para cá? Porque esse público quer ver, ele tem um objetivo. Vamos pegar o Parque das Mangabeiras, vamos transformar numa galeria permanente de arte, igual é o Inhotim, com os artistas mineiros, brasileiros. Vamos criar shows, vamos criar circuitos culturais para a cidade ter uma área de lazer e cultura. O Parque da Mangabeira, por que não? O Inhotim não é assim? Se a gente fizer isso em Belo Horizonte, e é fácil da gente fazer, porque nós temos muitos artistas aqui para isso. Esse público vem para Belo Horizonte. Aí nós vamos começar a melhorar os hotéis. Nós vamos começar a trazer mais. O mercado central, que é o mercado que é a grande atração do turismo, talvez a única atração turística de Belo Horizonte. Eles queriam fazer um segundo andar e um terceiro andar. A prefeitura cobrou 40 milhões de reais de outorga onerosa. Olha para você ver o que é o nonsense. Eles querem gerar renda, eles querem aumentar os turistas para poder movimentar a cidade, e a cidade cobrando 40 milhões. Eles desistiram da obra. Não. Nós vamos fazer no Mercado Central um centro de convenções num quarto andar bem feito. Sabe? Vamos fazer ali um centro de cultura gastronômica, de trazer gente para poder fazer. Vai ser um dos pontos. Vamos fazer isso. Eu chamo de Inhotim no Parque das Mangabeiras e vamos fortalecer o Mercado Central como centro de turismo e gastronomia para a nossa cidade. Aí nós aumentamos o turismo. A gente é uma capital de negócios? Parece que não é. Porque a gente não tem uma vocação. Belo Horizonte pode ser referência no turismo religioso. Nós vamos ganhar uma nova catedral da Igreja Católica agora, que vai ser uma grande obra de arte, que vai ser bonita e vai atrair muita gente. Belo Horizonte tem entre nós evangélicos grandes pastores, grandes bandas que podem fazer muitos shows. O Mineirão é uma das melhores arenas para show do Brasil, que a gente precisa incentivar. É uma questão da gente querer trabalhar, mas aí volta um pouquinho naquilo que a gente falou do Conchavo. Vai lá ver a Belotour. Na mão de quem que está a Belotour? Por que a Belotour não desenvolve projeto nenhum? A gente não vem falar. Sabe por quê? Conchavo político. Por isso é que ninguém me quer prefeito. Porque nós vamos usar a prefeitura, as ferramentas, para favorecer a cidade. Não é para favorecer grupos que enriquecem aí à custa do dinheiro público, não. O que você pensa da mineração na Serra do Curral? Sou contra. Eu quero colocar na Serra do Curral um grande letreiro, Belo Horizonte. Quero fazer lá em cima um novo mirante, porque lá já tem uma área de caminhada. Quero que as pessoas possam usar a serra, aproveitar a Serra do Curral. Não quero mineração lá, tem que minerar em áreas onde não vai ter problema com a área urbana. Tem muitas áreas para minerar em Minas Gerais, mas a Serra do Curral, ao meu ver, sem chance. Nós vamos transformar a serra em atrativo turístico para a cidade. E como lidar com a realização de eventos na cidade? Você é a favor? Acha que a gente tem sim cada vez mais incentivar carnaval, período junino, shows internacionais, sim, eventos religiosos? Sim. Como que você vê isso? O carnaval, ele é espontâneo, não foi a prefeitura nem foi o governo do estado quem criou. Porque quem falar que esse ano teve até uma briga, né? O prefeito com o governador, todo mundo querendo ganhar a paternidade do carnaval ou a maternidade. E, na verdade, foi o povo que fez. A prefeitura tem a obrigação de organizar e não atrapalhar. E é a demonstração, mano, de como a cidade tem vocação para esse tipo de evento, para sermos uma grande cidade de shows na área da cultura, do cinema.
Belo Horizonte já teve festivais importantes que a gente precisa trazer, mas nós temos que preparar a cidade. Primeiro, a cidade tem que estar iluminada, tem que estar limpa, a cidade tem que estar segura, nós temos que aumentar a guarda municipal, nós temos que pegar a polícia militar e a guarda e lançar patrulhamentos diferentes. Você chega na Praça 7, tem um carro da guarda de um lado e um carro da PM do outro. Peraí, esse carro está fazendo falta aqui, né? Esse carro está fazendo falta lá em Venda Nova. Por que ele não pode ter uma coordenação? Isso é uma vaidade absurda. Nós precisamos reorganizar o sistema de câmeras da cidade, que é fundamental para a gente poder prevenir. Isso tudo vai começar a atrair mais turistas e investimentos para Belo Horizonte. Para a educação, você já falou um pouco aí sobre a questão da valorização dos profissionais. Sim. E também da atração de mais alunos. Como fazer isso? Bem, o governo do estado, que é responsável pelo ensino médio, recebe do Fundeb o dinheiro. Esse dinheiro tem que ser repassado para cada aluno que a prefeitura assumir. O governo já fez isso em várias cidades do interior, muito bem sucedido, inclusive um excelente programa. Belo Horizonte vai começar a testar e eu vou ampliar, porque o aluno sai da prefeitura com 5,6, no ensino médio ele termina com 4,3 em 10, ou seja, a gente desaprende. Então eu quero esse dinheiro virar do governo do estado e virar do FNDE, para a gente poder valorizar. E nós vamos criar programas da BH Digital. Eu quero que a Belo Horizonte, sabe, do novo milênio, assim, a Belo Horizonte digital, da nova riqueza no mundo, encontre a BH da gastronomia. Hoje, gastronomia é só uma vocação para quem não tem emprego, muitas vezes. A pessoa vai vender alguma coisa. Não, nós temos que incentivar a gastronomia como profissão, como vocação, mas temos que trazer para cá empregos de qualidade nessa área digital. Nós temos vocação para ser uma cidade digital. A prefeitura é que tem responsabilidade, porque esses alunos, esses adolescentes que a gente coloca na rua, poxa, olha onde nós estamos perdendo. A Índia, por que a Índia está evoluindo tanto mais que o Brasil? Por quê? Porque a Índia pegou todas as castas e está dando escola para todas elas. E olha que lá tem um problema sério de preconceito. A Índia se tornou um grande celeiro da área digital, vai passar o Brasil, vai ser a terceira economia do mundo. E a gente aqui, ainda com o ensino analógico. O aluno sai da escola sem saber fazer nada. Isso é um absurdo, a gente tem que pensar nisso. E na saúde, a gente sabe que o grande problema hoje diz respeito às filas. Aí você citou aí a questão dos hospitais filantrópicos e a organização das UPAs, né? Para atendê-los, atender as pessoas mais do que os centros de saúde. Como fazer isso também? A primeira coisa, médico é para urgência, emergência e casos específicos. A pessoa que não está em urgência e emergência, existe uma solução tecnológica que funciona muito bem, chama telemedicina. Já está regulamentada, funciona e vai resolver o nosso problema, especialmente de áreas onde os médicos não querem ir por medo de violência. Porque não adianta nada eu colocar lá um guarda municipal armado, sozinho, 2, numa área onde ele arrisca a própria vida. Porque a segurança é uma responsabilidade do governo do estado. A prefeitura muitas vezes sente as consequências dela. Então, chegou na UPA, é urgência e emergência, vai ter médico. Não é, vai ser atendido pela telemedicina. Daí a pouquinho o médico está lá na tela, conversa com a pessoa, o enfermeiro vem, faz lá, afere a pressão, tira a temperatura, fala, doutor, está sem febre, está com febre, tanto, a pressão é tanto. O médico pergunta, passa a receita, sai no celular da pessoa, ou imprime, já entrega, a pessoa vai embora. É assim, sabe, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. O problema é que a prefeitura quer ter médico presencial. Então, tem que contratar médico? Tem. Mas a pessoa chega lá, não tem médico contratado, não funciona, aí a pessoa fica 4, 5 horas, aí sai quebrando tudo. O pessoal perde a paciência e está com uma criança. Você está com um filho que está com dor, está com febre e não tem um pediatra. Você chega você está lá no Solimões, por exemplo, que é um bairro, você está lá no Céu Azul, você está lá no Maria Helena, vai na UPA, chega lá, não tem um pediatra para te atender. Poxa, isso é um desrespeito muito grande, mas a solução está em você ter médico para quem tem emergência e urgência. O que não for, você pode trabalhar telemedicina. É uma criança que está passando por uma consulta já marcada, vamos usar os hospitais filantrópicos. Não precisa ir na UPA. Vamos começar a reduzir a quantidade de pessoas que vão para lá. E a segurança pública, eu acredito que passe também pela questão das pessoas em situação de rua, que você falou dessa questão de identificá-los, organizá-los, e também essa, vamos dizer, organização entre as forças de segurança. É isso que você acredita? Principalmente, porque hoje a gente tem uma redundância de gastos, né? A Polícia Militar faz um grande trabalho, mas está lá. A Guarda Municipal está fazendo a mesma coisa.
A gente precisa de uma polícia municipal e cada uma atuar numa determinada região da cidade. Isso é jogar dinheiro fora. Essa questão do morador de rua, mano, ela nos colocou entre as 50 cidades mais perigosas do mundo. E não é. Nós não somos. Mas o problema é a quantidade de pequenas ocorrências. Por exemplo, você sai sozinho à noite e vai encontrar com as suas amigas. Num lugar, os amigos. Você estacionou, tem lá um tanto de morador de rua. Aí ele chega para você e fala assim, eu quero R$50 para tomar conta do carro. Como acontece? Resultado, você não dá, ele quebra seu vidro, arranha seu carro ou rouba alguma coisa. Aí você chama a polícia para fazer seguro. É uma ocorrência. Isso a gente tem que começar a diminuir, sabe, na capital. E passa por identificar, atender essa população, levar para um lugar onde a gente possa ter um abrigo digno, onde as igrejas possam fazer o atendimento, onde os centros espíritas vão fazer o atendimento, tratar com dignidade. Não é tratar as pessoas, você vai embora, não é isso. Mas é ter coragem para tomar decisões, para reduzir essa sensação de insegurança que tem na cidade hoje. A gente já caminhar para o fim, o que o seu plano de governo traz aí de proposta para o meio ambiente? Bem, essa é uma pergunta ótima. Eu tenho um projeto de reduzir em 2 graus a temperatura em Belo Horizonte. Isso é possível, já foi feito em cidades da Espanha, por exemplo, onde você pega o mapa, você identifica as áreas de Belo Horizonte onde você pode criar novas áreas verdes, proteger as que já existem e identificar pequenas áreas verdes. A gente tem que começar a fazer como outras capitais do mundo fazem. Pequenos locais onde a prefeitura pode pegar um determinado imóvel e tornar aquilo ali uma área de refúgio, como ganhou o nome. E nos locais onde a gente não tem como fazer arborização, nós fazemos cortinas verdes na parte alta dos prédios. Isso reduz a temperatura em 2 pontos. E se nós conseguirmos o financiamento que a gente espera, que a gente pode conseguir hoje no mundo, especialmente na preservação da água, nós vamos terminar essas bacias que hoje ajudam a reduzir as inundações e vamos fazer uma outra ali no Calafate, gigante, via expressa com um novo elevado, uma bacia de contenção do Arrudas e de limpeza do Arrudas, o que eu vi em Seul, na Coreia. O Seul tem um rio que corta a cidade toda e que é um rio todo limpo hoje, controlado. Eles fizeram 2 bacias, o rio desce totalmente purificado e as pessoas usam a beirada do rio para almoçar, para jogar, para fazer caminhada. Né? Olha que nonsense. A gente vai buscar água lá em Brumadinho, nós vamos buscar água cada vez mais longe, com o rio inteiro totalmente poluído dentro de Belo Horizonte. Então, há financiamento para isso, sabe? Eu tenho um olhar muito ousado para o futuro, de um dia ver esse rio totalmente limpo. Essa seria uma das grandes contribuições para o meio ambiente aqui para a nossa Belo Horizonte. E para encerrar, como não poderia deixar de ser, uma pergunta que o Diário do Comércio faz sempre em suas entrevistas, e agora também querendo ouvir dos candidatos, qual a Belo Horizonte do futuro que o Carlos Viana, eleito prefeito ou não eleito, deseja? Bem, eu desejo uma cidade de oportunidades iguais para todos. Uma cidade onde as soluções, elas vençam esse fosso da desigualdade que nós temos. E a desigualdade você não resolve com problemas emergenciais de dinheiro. Bolsa Família, isso é importante para você. Num país como o Brasil, que produz tanta comida, você não tem gente passando fome. Mas a gente tem que vencer esse fosso. E isso se faz pela qualificação da mão de obra, pela escola pública de qualidade, pela valorização do professor, dos alunos, sabe? Ensinar a nova geração a gerar a própria renda, a trazer empregos de qualidade para Belo Horizonte, a tornar a cidade mais acessível. Essa é a Belo Horizonte que eu espero e que eu quero construir como prefeito da capital. É isso. Obrigada mais uma vez por sua participação. Prazer. É o Diário do Comércio acompanhando as eleições municipais 2024.